Bom, pessoal, boa tarde a todos. Eu me chamo Edilson e junto com a Alana e com a Renata, a gente vai apresentar aqui os métodos de irrigação para aplicação em projetos de reuso. Antes de falar especificamente sobre os métodos de irrigação, pode passar, Renata, ou já, por favor. Antes de falar especificamente sobre os métodos de irrigação, a gente traz aqui uma pequena introdução sobre a temática do reuso e especificamente sobre a relação que ele tem com as alterações climáticas e a disponibilidade hídrica. Né? As alterações climáticas é um tema que vem sendo bastante discutido, tanto pela comunidade científica como pela sociedade em geral, e é uma realidade, infelizmente, e está intrinsecamente ligada com a disponibilidade hídrica e, mais precisamente, com a redução da disponibilidade hídrica, né? As alterações climáticas têm provocado uma redução das fontes naturais de água, especialmente nas regiões semiáridas, como é o nosso caso aqui no Nordeste do Brasil. A escassez hídrica já afeta aproximadamente 40% da população mundial. Portanto, diante desse cenário, considerando que a água é um recurso vital para a sobrevivência do planeta e para nós, como seres humanos, é necessário medidas de adaptação a essa realidade. E a reutilização de água residual tratada se apresenta como uma medida de adaptação interessante e promissora, promovendo aumentando a resiliência das cidades e promovendo o desenvolvimento sustentável. Os centros urbanos, por sua vez, é uma região de bastante interesse em termos dessa temática, porque por conta do crescimento econômico e da alta urbanização, como consequência tem um excesso consumo de recursos como a água. Espera-se que a demanda global por água exceda a oferta em 40% nos próximos 20 anos. 54% da população mundial já vive em cidades atualmente, com expectativa de aumento para 66% em 2050. E, portanto, todo esse cenário indica um aumento crescente da pressão sobre os recursos hídricos. E, nesse sentido, pode passar, já, por favor. E, nesse sentido, a reutilização ela se apresenta como uma fonte alternativa de água promissora, porque não depende da incerteza climática, uma vez que a efluente está sendo sempre produzido. Ela traz benefícios nas vertentes econômica e ambiental, na medida que, quando a gente reutiliza, a gente deixa de lançar o efluente, mesmo que tratado como recurso hídrico, que é o principal corpo receptor dos efluentes. E na vertente econômica, porque a gente promove a maior produtividade agrícola, reduz o consumo de fertilizantes químicos, porque o efluente contém nutrientes, já que naturais do próprio efluente, que fornece nutrientes para as plantas. Essas são as características que tornam o reuso interessante, e o reuso ele pode ser feito em diversas atividades, como, por exemplo, agricultura, aquicultura, rega de áreas verdes, lavagem de ruas, contenção de incêndios, na indústria e em outras finalidades também. Bom, aqui a gente traz um pequeno panorama do percentual de reuso no mundo. Em 2019, segundo esse autor, o percentual de reutilização no mundo era de 11,6%, ainda um percentual bem baixo. Na Europa, esse percentual é ainda menor, em torno de 2,4%. Na América Latina, em 2015, mais de 500 mil hectares de terra agricultável era irrigada com esgoto bruto, que é um risco, porque quando a gente fala que o reuso ele é importante, necessário e seguro, a gente está falando de reutilização de água residual tratada, né? O esgoto bruto não. Essa tabela que a gente traz um panorama dos 5 continentes, né? Na América, o México se destaca com 11%, a Europa, Chipre e Malta são os que apresentam os maiores percentuais de reuso, a Ásia vem com a Singapura em torno de 38%, a África com a África do Sul com 45%, o Oriente Médio vou deixar que vai para Israel, que talvez ainda hoje seja o país com o maior percentual de reuso no mundo, e a Oceania vou deixar que vai para a Austrália em torno de 20% de reuso. Bom, quando a gente estuda essa temática, a gente observa que, embora o percentual baixo de reuso ainda no mundo, desse percentual baixo, a maior parte é reutilizada na agricultura. O reuso é feito com maior frequência na agricultura. Nos Estados Unidos, por exemplo, na Flórida, 54% do esgoto tratado é usado na agricultura e 40 milhões de metros cúbicos por ano é usado para irrigação de campos de golfe. No Texas, também é utilizado para irrigação de campos de golfe, na maior parte. Na Europa, praticamente 3/4 da água reutilizada é utilizada na agricultura. Na França, por exemplo, 500 metros cúbicos por dia é usado para irrigação de milho. E no Oriente Médio também a maior parte da água residual tratada é utilizada na agricultura. E por que o reuso é feito, na sua maior parte, na agricultura? Porque a agricultura é uma atividade econômica que demanda uma grande quantidade de água, e uma água que não exige, a depender da cultura, uma qualidade tão elevada.
E aí, dentre as várias razões para o reuso na agricultura, a gente pode citar a dificuldade de identificar fontes alternativas de água para irrigação, uma vez que, por ser uma atividade que demanda grande quantidade de água, e diante das crises hídricas que a gente tem vivido, também em consequência das alterações climáticas, encontrar uma fonte alternativa de água é essencial, e o reuso ele permite isso. O custo elevado dos fertilizantes, portanto, quando eu faço o reuso, eu tenho uma redução desse custo, porque eu diminuo a quantidade de fertilizante químico por conta dos nutrientes presentes no efluente. Riscos de saúde pública e impacto sobre o ambiente são mínimos. Custos elevados para o sistema de tratamento para produzir uma água que possa ser lançada num recurso hídrico. Aceitação sociocultural da prática de reutilização agrícola, mas esse é um ponto que merece um pouco de atenção, porque pelo que a gente tem lido, os projetos de reuso, quando eles não prosperam, uma grande razão para essa não prosperidade é a não aceitação da população diretamente envolvida. E naqueles projetos onde o reuso conseguiu obter sucesso, foi necessário uma grande campanha de educação, de disseminação dessa cultura, de apresentar para a população diretamente afetada o quão seguro, importante e necessário é o reuso naquela região. Continuando aqui nas razões para o reuso na agricultura, o reconhecimento pelos órgãos gestores dos recursos hídricos do valor intrínseco dessa prática, como eu já falei, a substituição parcial dos fertilizantes químicos, as águas residuais tratadas fornecem aproximadamente 2/3 dos nutrientes que as plantas necessitam, diminuição do impacto pela redução do lançamento em corpos hídricos e, consequentemente, redução da contaminação por fertilizante, nutriente, fármaco, hormônio, resíduos de pesticidas. O solo, por sua vez, tem uma maior quantidade de micro-organismos por unidade de massa, o que representa a maior capacidade de degradar as moléculas dos poluentes, ou seja, tem um poder de autodepuração maior do que os corpos hídricos. É possível também reduzir a eutrofização dos corpos d'água pela redução desse lançamento e a diminuição do lançamento do efluente e aumento da produção de alimentos, tanto do ponto de vista qualitativo quanto quantitativo. Bom, quando a gente fala de irrigação com água de reuso, é preciso alguns cuidados, tanto do ponto de vista da qualidade da água como do solo, de acordo com os padrões estabelecidos em legislação. É preciso também ter muito cuidado com os trabalhadores que vão manipular essa água nos campos de irrigação, como também a população circunvizinha. E os métodos de irrigação, especialmente em relação a esses dois últimos, tem que ser levado em consideração nas maneiras que a gente vai proteger essa população diretamente envolvida com o reuso. Aqui nessa tabela a gente traz os dois grupos de risco quando se faz reuso na irrigação, que são os operários e as famílias que manuseiam essa água durante a irrigação e os consumidores que vão consumir esses produtos irrigados com água de reuso. E aqui a gente tem algumas medidas mitigadoras que são necessárias para proteger esses dois grupos nessas situações. E as medidas são várias, como, por exemplo, imunização contra algumas doenças, instalações médicas adequadas, promover campanhas de educação sanitária, cozer a carne, ferver o leite, promover vigilância sanitária da carne, cessar a aplicação da água residual tratada pelo menos 2 semanas antes de liberar os plantéis nas pastagens. Enfim, as medidas mitigadoras são várias para proteger as pessoas que estão diretamente envolvidas com essa prática. Bom, no que se refere especificamente sobre a qualidade da água de reuso para irrigação, a gente tem que se preocupar com os critérios e padrões de qualidade microbiológica que estão normalmente associados estão associados com o tipo de cultura e ao método de irrigação. Aqueles critérios mais restritivos, eles são dirigidos à irrigação de produtos ingeridos crus e à utilização de irrigação por aspersão. A aspersão, como a gente viu na aula passada, ela se torna um pouco mais perigosa por conta dos vírus. Os critérios mais permissíveis são admitidos para culturas não comestíveis e irrigação localizada. No Brasil, a gente não tem uma definição nacional da qualidade da água residual tratada destinada ao reuso, com exceção daquela última resolução do CONAMA que saiu, mas é específica para uma determinada origem de efluente. Mas aqui no Ceará a gente tem a resolução COEMA 2 de 2017, que estabeleceu as modalidades de reuso e os parâmetros e os padrões para cada modalidade. Essa tabela que a gente vê agora é a tabela com os parâmetros e os padrões da resolução COEMA 2 de 2017. A gente destaca aqui a reutilização agrícola e florestal. Como a gente pode observar, ela divide entre as culturas consumidas cruas e as demais culturas, e as consumidas cruas são aquelas que possuem
uma restrição maior, um cuidado maior, nomeadamente no que se refere aos coliformes termotolerantes e aos ovos geomintos. Bom, além da qualidade, além do padrão que a gente viu na tabela anterior, aqui no Ceará, para se fazer e se aprovar um projeto de reuso, é necessário a licença ambiental do órgão ambiental e é necessário apresentar, além da qualidade da cliente ter que atender aqueles padrões, ela tem que ser apresentado um relatório contendo o diagnóstico do solo, contendo a granulometria, teor de matéria orgânica, avaliação da taxa de infiltração, absorção, teor de metais, frequência e o método de irrigação, declividade local, nível e qualidade do lençol freático, modelagem da dispersão e um laudo conclusivo atestando a viabilidade ambiental do projeto. Bom, sobre os métodos de irrigação, ele está relacionado com o manejo da irrigação, que quando feito de maneira inadequada com esgoto sanitário, mesmo que tratado, pode resultar em sérios riscos à saúde, efeitos deletérios no solo e nas plantas, lixiviação de poluentes e contaminação de águas subterrâneas. Ainda sobre os métodos de irrigação, o sistema de reuso agrícola bem planejado e administrado proporciona uma minimização das descargas de esgotos nos corpos d'água, como a gente já bem falou anteriormente, preservação dos recursos subterrâneos pela redução da intrusão salina e subsidência de terrenos, permite a conservação do solo pela acumulação de humus, aumenta a resistência à erosão e aumenta a concentração de matéria orgânica do solo, possibilitando maior retenção de água. Bom, quando a gente vai irrigar uma determinada cultura com água de reuso, além daquelas preocupações que a gente já falou com a população diretamente afetada, que são os consumidores e os trabalhadores que manuseiam essa água, a manutenção e a operação e o monitoramento da operação é muito importante nessa atividade, especialmente por conta dos sólidos suspensos, que podem formar agregados, que podem causar entupimento de tubos emissores, principalmente quando se faz irrigação por aspersão e gotejamento. Os sais inorgânicos também devem ser monitorados por conta das corrosões e desgastes das partes metálicas do sistema, por conta de precipitações e problemas de entupimento. Os micro-organismos também devem ser monitorados, pois podem ocasionar problemas de entupimento, quando se usa método por gotejamento, por exemplo, e não deve formar aerossóis devido aos patógenos, quando se utiliza, por exemplo, os métodos por aspersão. Bom, os métodos de irrigação eles são divididos em duas categorias, a não pressurizada e a pressurizada. Na pressurizada, a gente tem o método por superfície, e na pressurizada, a não pressurizada, a gente tem o método por superfície, e na pressurizada, a gente tem o método por aspersão e o método localizado. Cada método apresenta um tipo de sistema que constitui a forma como a água é distribuída, e o método a ser escolhido vai depender do solo, do clima, da cultura a ser irrigada, da disponibilidade de energia e das condições socioeconômicas. Agora, a Renata vai falar um pouco sobre os métodos de irrigação não pressurizados. Pronto, eu vou falar rapidamente sobre os métodos de irrigação por superfície e depois os localizados, e a Jade vai falar um pouco sobre os de aspersão, certo? O método de irrigação por superfície, ele tem esse nome justamente porque a distribuição da água, né, da quantidade de água requerida pela cultura é através do solo. Ele também pode ser chamado de método de irrigação por gravidade, devido à sua forma de distribuição da água. Ele tem vários benefícios, ele é um dos mais utilizados no mundo todo, mas ao longo dos últimos anos teve um declínio da utilização desse tipo de método, certo? Desse método de irrigação. Ele tem algumas vantagens e desvantagens, eu vou falar algumas das principais, certo? Ele teve ele tem uma ampla utilização justamente devido ao seu baixo custo, se comparado a outros métodos, certo? Devido a ele, como já foi falado, né, ele ser não pressurizado, então ele tem uma baixa utilização de energia elétrica, ele não precisa de uma mão de obra especializada, e muitas vezes ele não necessita de equipamentos caros e muito específicos, né? Isso fez com que, de certa forma, ele fosse amplamente utilizado. Só que, ao mesmo tempo, ele tem algumas desvantagens, como, por exemplo, a baixa eficiência em relação à utilização da água, já que uma parte considerável da água ela é perdida ou por evaporação, ou por escoamento superficial, ou então por infiltração. Então, tem uma baixa eficiência em relação a esse método, certo? Ele também tem algumas dependências específicas, como, por exemplo, a dependência da topografia, porque como ele não utiliza a energia elétrica, né, o bombeamento em si para a sua distribuição, ele acaba utilizando a topografia, né, a declividade, para ter a direção da água ao longo do caminho, né, da irrigação. E além dessa dependência da topografia, ele também depende dos tipos de solo, ele é mais restritivo em relação a não ser tão utilizado
em solos rasos, pedregosos, desculpa, ou excessivamente permeados, como, por exemplo, os solos arenosos. Além disso, ele pode não ser eficiente em relação às geadas, embora e em relação a outros fatores climáticos, certo? Embora alguns problemas, como, por exemplo, o vento, não venha a interferir, né, nesse método de irrigação. Além disso, ele depende menos da qualidade da água, já que como a água ela é colocada em cima da superfície, o próprio solo serve como uma filtração em relação às raízes das plantas, se comparado, né, aos outros métodos que vão ser falados mais à frente. Além disso, ele tem a questão da redução de problemas sanitários também, por ele não ser incidido diretamente sobre as folhas e frutos dessas culturas, e ele também pode ser amplamente utilizado em boa parte das culturas, certo? Mas ele traz um dos principais problemas, que é a questão da salinização do solo e a erosão do solo. Pronto, ele é dividido em 3 tipos principais, que é faixas, inundação e sulcos. Pode passar. O de faixas ele é um dos menos utilizados. Ele consiste em faixas, né, em ter a aplicação sobre o solo dessa água, em que elas têm uma determinada declividade, ou uma baixa declividade ou nenhuma, em que faz que seja determinada a direção do movimento da água sobre essas faixas, certo? Ele se assemelha a longos canais, como dá para perceber nessas duas imagens, e um ponto negativo desse tipo de irrigação de superfície é que ele, às vezes, essas faixas, elas necessitam de grandes áreas. Então, para drenagem, etc., né? Toda essa estrutura para direcionamento da irrigação. Isso faz com que tenha uma menor área para o cultivo dos vegetais e das plantas em geral. Geralmente ela é utilizada tanto para as pastagens, como para arroz, trigo, alfafa, para cultivo, né, de espécies que tenham um menor espaçamento entre elas, para que seja uma maior eficiência nesse cultivo. Pode passar. A próxima é o sistema de inundação. Ela é muito específica em relação aos tipos de culturas utilizadas ou então aos tipos de solo. E isso faz com que ela não seja tão utilizada como outros métodos de irrigação, porque ela necessita de culturas que tenham solos raízes mais profundas e que também aceitem uma alta salinidade, aliás, uma alta saturação no seu solo. Além disso, os solos eles não podem ser muito permeáveis, né? Porque senão ele acaba fazendo com que infiltre e não se mantenha aquela lâmina de água que é específico, né? Que é característico do sistema de inundação. E aí ele é chamado de tabuleiros, né? Que é essa parte plana, completamente plana, em que são construídos espécies de diques em volta, como é possível ver na imagem abaixo, para conter essa lâmina de água, né, da inundação. Geralmente são utilizados no cultivo principalmente do arroz, é utilizado aqui no sul do país, o arroz, alguns chamam de arroz tropical, e o ruim também é que ela tem grandes perdas de água por evaporação. Pode passar. E outro ponto também é que, além dela ter essas grandes perdas de água por evaporação, ela depende muito de manter a sua declividade. Então, precisa de uma infraestrutura para ser montada antes do cultivo. Isso acaba também, de certa forma, tendo um custo a mais. Ela pode ser tanto como na foto superior, em que você tem um tabuleiro contínuo, ou ela pode ser intermitente, como a foto de baixo. Vou passar. Outra forma é o sistema de sulcos. É um dos mais utilizados, principalmente para água de reuso, devido a água não estar diretamente na raiz da planta. Então, você consegue ter uma maior quantidade de culturas que suportam esse tipo de irrigação por superfície. E esses sistemas de sulcos, eles são sistemas em que ocorre a condução por essas aberturas no solo. Geralmente são aberturas no solo nu, o que caracteriza um dos principais problemas desse tipo de irrigação, que é a erosão, certo? E aí eles têm uma pequena declividade, o que faz que ocorra esse escoamento ao longo dos sulcos e ao longo dos canais, tá? Ele faz com que todos os tipos de cultura, praticamente todos os tipos, consigam ser desenvolvidos, mas os que são melhores desenvolvidos são os que são desenvolvidos em fileiras. O milho, como o professor trouxe no
trabalho da USP, né, o milho, o feijão, o algodão e algumas oleaginosas. Pode passar. Esse tipo de sistema, ele é composto pelos as seguintes partes, né? O bombeamento, por mais que ele seja por gravidade, né? Ele não não seja pressurizado, ele, muitas vezes, né? Alguns sistemas, eles utilizam o bombeamento para levar do reservatório até o canal primário. E a partir desse canal primário ou superior, eles são direcionados pelos canais secundários e através desse declive, né? Através da declive do terreno, é direcionado para os sulcos e, por fim, ocorre a drenagem. Pronto. E um dos principais problemas desses sulcos, como já foi falado, é justamente a erosão. Então, para tentar solucionar, ou pelo menos amenizar esse problema, foram criados, né, alguns outros sistemas com adaptações desses sistemas de sulcos. Um deles foi o tubo janelado, que ele é muito utilizado na Austrália, que a imagem está acima, em que é utilizado, em vez de serem os sulcos, os canais realmente no solo nu, em tubulações PVC, em que elas têm algumas aberturas para que seja direcionada essa água à proximidade das raízes. Outro tipo de sistema são os canais laterais, que é a imagem abaixo, em que são construídos canais, né, de material impermeável, e nesses canais existem alguns canais laterais que levam a água desses canais principais para o solo, através de uma determinada declividade. Pode passar. O outro sistema é através dos tubos de sifões, em que eles têm uma grande semelhança, né, em relação aos canais laterais, só que a diferença é que os canais eles não são enterrados, né, eles acabam ficando por cima do terreno e são utilizados tubos mais flexíveis, como os tubos de termoplásticos. Já em relação à irrigação localizada, ela teve um grande crescimento nos últimos anos, justamente por ela ser mais eficiente em relação às perdas de água. Né? Ela tem uma menor quantidade de perdas de água devido a essa irrigação ser feita justamente no ponto da raiz da planta, né? Bem próximo à raiz da planta. Isso faz com que ela também seja chamada de método de irrigação localizada. Existem esses 4 tipos, né? O gotejamento superficial, o superficial, microaspersão, tubos perfurados e materiais porosos, mas nós vamos falar realmente de dois, né? Que é o gotejamento superficial e o subsuperficial e a microaspersão. Algumas das vantagens desse método de irrigação é que ele é um dos métodos mais eficientes em relação à utilização da água e também em relação à utilização do terreno, porque diferentemente dos de superfície, não precisam ser construídos dutos, nem diques ou sulcos, e isso faz com que nesses locais onde seriam construídos esses canais de distribuição, sejam plantadas realmente outras culturas. Então, ele acaba tendo essa maior eficiência e também consegue ter o cultivo em um maior espaço, certo? Além disso, ele é adaptável a todas as topografias, ele depende da topografia, do tipo de solo, até mesmo em solos arenosos e salinos, ele consegue ser desenvolvido, só acaba sendo um pouco mais custoso para a implantação deles. Além disso, ele tem a obrigação de automação, né? Porque a partir do localizado, né? Eles são pressurizados, como já foi dito pelo Edilson. Então, eles acabam tendo a utilização, né, da automação e a utilização obrigatória da energia elétrica, certo? Diferentemente de superfície. Além disso, ele tem uma aplicação mais precisa e também tem uma menor incidência de erosão se comparado ao de superfície. Além disso, ele necessita de um maior controle da qualidade da água, porque se não tiver esse maior controle, vão ter problemas como entupimento, né, natação, outros problemas como a diminuição da durabilidade de equipamentos, etc. Eles também necessitam de uma redução, eles necessitam de menos mão de obra, mas ao mesmo tempo essa mão de obra tem que ser especializada. E outro ponto também é que eles não têm tantas perdas por evaporação e infiltração, nem por escoamento, por isso que eles têm tanta eficiência. Mas ao mesmo tempo eles têm um alto custo inicial devido a todos os equipamentos que são necessários, energia e etc. Certo? Pronto. O primeiro deles eu vou falar sobre o gotejamento. O gotejamento ele pode ser superficial ou subsuperficial. Superficial é como o da imagem acima, né, em que ele é acima do solo, e subsuperficial quando ele é enterrado. E ele tem esse nome, né, gotejamento, pelos pequenos volumes de água que são inseridos, né, na forma de
uma alta frequência, diferentemente, muitas vezes, dos outros tipos de, de métodos de irrigação. Além disso, ele é formado por alguns equipamentos e, por isso, esses principais equipamentos, você necessita de uma qualidade maior se comparada ao de superfície, né? E esses equipamentos são, primeiro, o bombeamento, depois tem as tubulações, os acessórios, depois o cabeçal de controle e, por último, os gotejadores ou linhas de gotejamento. A imagem de cima, ela mostra como linha de gotejamento, certo? Como ocorre. E a de baixo, ela mostra como, em vez de ser pequenos furos, né, são microtubos que são direcionados para a raiz da planta, certo? E aí, no caso, esse cabeçal de controle, ele serve em relação ao tratamento de água da irrigação. Porque como se exige um maior tratamento da água, acaba se colocando esse equipamento, né, para evitar que ocorra o entupimento, a corrosão dos materiais, né, durante o gotejamento. Como já foi falado pelo Edilson, né, que acaba sendo bem alto no gotejamento, certo? Além disso, um outro ponto é que esse sistema em si, né, o gotejamento, por ele acabar incidindo a água de irrigação justamente em um determinado ponto, um ponto específico, que é bem próximo à raiz da planta, isso pode causar alguns problemas, como, por exemplo, a densidade da raiz da planta, ela acabar sendo muito alta, que é uma densidade em um determinado ponto, e algumas árvores, como, por exemplo, frutíferas, que são árvores mais altas, mais pesadas, elas podem acabar tendo tombamento devido ao vento. E outro ponto também é que se for uma água de reuso que tiver uma alta taxa de sais inorgânicos, por exemplo, pode acabar, além dos problemas que podem ter aos equipamentos, pode acabar tendo uma concentração desses sais em um determinado ponto próximo à raiz da planta. Isso, se a planta for sensível, né, isso pode vir a causar, acabar com a cultura. E agora a outra é em relação à microaspersão, certo? Esse sistema ele é bem semelhante, inclusive a maioria dos equipamentos, né, eles são os mesmos do gotejamento, a diferença que é realmente o microaspersor, né? No outro é o gotejador e nesse é o microaspersor, certo? E esse microaspersor, ele consegue ter uma maior vazão do que o do gotejamento e consegue ter uma irrigação de uma maior área em comparação ao gotejamento, mas ainda assim é localizada, né? Ela fica próximo à raiz das plantas. Ele não é tão indicado quando você tem, por exemplo, a possibilidade de produção de aerossóis e quando você tem, por exemplo, culturas que vão ser comidas cruas, né? Porque pode entrar em contato essa água de reuso com as folhas e os frutos. Certo? Outro ponto é que esse tipo de método de irrigação, ele pode ser mais utilizado em relação a... Ele não sofre tantos problemas dos sais quanto o do gotejamento, né? Porque como ele acaba distribuindo mais esse fluxo, né? Ele não acaba colocando sempre no mesmo ponto, como é o caso do gotejamento, isso não vem a causar esse problema maior da concentração dos sais como ocorre no gotejamento. Mas, ainda assim, ele não é tão utilizado em relação à água de reuso, porque pode causar esse problema, né, de não tanto de entupimento quanto da produção dos aerossóis. Pode passar. Pronto, agora a Jade vai apresentar um pouco sobre o método de aspersão. Eu fiquei responsável pela parte de métodos de irrigação por aspersão. E esse tipo de irrigação, né, por aspersão, está classificada entre convencional fixa e móvel, a autopropelida e a que utiliza pivô central. Bom, então, com relação aos métodos de irrigação por aspersão, a gente tem que eles são compostos geralmente pelas seguintes partes, né? Nós temos aí na figura a ilustração da parte do bombeamento, da tubulação e acessórios. Essa tubulação e acessórios são responsáveis pelo transporte, né, da água de reuso, ou enfim, da água normal. E os aspersores ou sprays, que são responsáveis, então, pela distribuição desse fluxo de água por todo o terreno, né, a ser irrigado.
Esses aspersores, eles podem ser considerados, esses aspersores ou sprays, né? Podem ser considerados o componente principal desse sistema de irrigação, já que eles são responsáveis pela subdivisão do jato de água, né? Pela distribuição dessa água na superfície do terreno, sob a forma de precipitação. Então, a gente tem que esse método de irrigação por aspersão, ele simula uma chuva artificial, né? Então, durante a operação desses equipamentos, o jato de água ele vai passar pelo bocal e vai ser lançado para o ar em alta velocidade. Esse jato de água ele vai colidir com as moléculas de ar, logicamente, fazendo com que as gotas maiores se subdividam em gotas menores, devido ao atrito, né, entre o ar e o fluxo de água, fazendo com que essas gotículas precipitem na superfície do solo de maneira bastante semelhante à própria chuva. Então, como eu falei anteriormente, os dois primeiros tipos, né, de subdivisão da irrigação por aspersão são os convencionais, né, que podem ser móveis ou fixos. Então, no sistema fixo, também chamado de permanente, né, de aspersão, a gente tem a área de cultivo completamente coberta por esses equipamentos de distribuição de água, né? Então, é completamente coberta por essas tubulações e essas tubulações apresentam aspersores ou sprays, né? Esses sistemas, eles são considerados permanentes e necessitam de um investimento inicial bem maior se comparados a sistemas mais móveis ou portáteis, certo? O cultivo que atualmente mais utiliza esse tipo de sistema vai ser o de hortaliças em grandes cidades, e essas atividades geralmente são realizadas por propriedades de agricultura familiar. Mas nós também temos os tipos de irrigação por aspersão convencionais, né, do tipo móveis, né? Esse tipo de irrigação por aspersão convencional do tipo móvel, ele tem tanto a tubulação principal como as linhas laterais com aspersores, e eles são transportados de um local para outro, né? Porque, como o próprio nome já diz, ele é móvel, mas ele pode ser transferido de um local para outro, o que faz com que a gente possa utilizar em diferentes culturas, diferentes terrenos, e, enfim, e esse método hoje é o mais utilizado no Brasil devido ao baixo investimento inicial, né? Ao baixo custo inicial de investimento. Bom, outro tipo de irrigação por aspersão seria a do tipo autopropelida. Esse tipo de irrigação por aspersão, ela foi desenvolvida para cobrir áreas onde a irrigação por aspersão convencional possuía limitações, seja por mão de obra, né, seja por topografia, enfim. Esse tipo de aspersão autopropelida, ela vinha aí para cobrir as limitações operacionais que, porventura, outros tipos de irrigação por aspersão viessem a ter na área a ser utilizada. Esse sistema por aspersão, ele se caracteriza, né, como a gente pode ver aí na imagem, por um único aspersor, que é do tipo canhão montado sobre um veículo suporte. A gente pode observar que esse canhão, esse jato de água, né, ele tem um alcance bem grande, né, bem significativo. Uma vantagem que ele tem é justamente que ele se desloca ao longo do terreno, né, ele é móvel. Então, ele distribui essa água de irrigação ao longo do terreno por ação hidráulica, né? E
esse sistema ele pode se adaptar a diversas áreas, isso vai depender do alcance do canhão de água, né? Ele pode se adaptar até mesmo a áreas que tenham um certo declive. Então, ainda que, né, por conta da alta pressão, né, a gente tenha uma menor durabilidade da tubulação de alimentação de água. Nós também temos o tipo de irrigação por aspersão por pivô central. A gente costuma ver esse tipo de irrigação por aspersão em grandes latifúndios, né, de monocultura. Esse tipo por pivô central é basicamente uma linha central de aspersão montada sobre um sistema de treliças e mantida a uma determinada altura, né, do solo, por torres de sustentação que são móveis, são equipadas com rodas, que podem se movimentar ao redor de uma torre central ancorada. Essas torres móveis, elas vão sustentar todo esse conjunto de tubulações de aspersores, né, juntamente da distribuição, das tubulações de distribuição e juntamente aos sprays ou aspersores. Como eu já falei, é utilizado para grandes plantações, né, de grãos e pastagens, ou seja, terrenos que tem uma área bastante significativa, né? Porém, esse tipo de irrigação por aspersão, ela tem uma limitação, que é a limitação da topografia. Desculpa. É a limitação de topografia, de tamanho de área e em casos de terrenos arenosos. Bom, eu trouxe um vídeo aqui para a gente ver como funciona esse tipo de pivô central. Formada para o cultivo. Assim como o conhecimento trouxe sabedoria para as civilizações, a prática trouxe a experiência. O fornecimento controlado de água para as plantas em quantidade suficiente e no momento certo traz resultados, garantindo o crescimento e a evolução. E foi através desta evolução que nasceu o sistema de irrigação por pivô central. O sistema é composto de uma estação de bombeamento, que capta a água de uma fonte como um rio, poço, barragem ou reservatório. Através de uma adutora, a água é transportada pela tubulação até a torre central, que é uma base fixa responsável pela sustentação da tubulação aérea e abastecimento da água. A água é conduzida através dos lances e distribuída para os aspersores, que são responsáveis pela aplicação de uma lâmina de água de acordo com cada tipo de lavoura. Todo o equipamento se movimenta através de motores elétricos de forma automatizada, se deslocando em círculos sobre rodas pneumáticas, trazendo eficiência e tranquilidade ao produtor. Aplicável em praticamente todos os tipos de cultivos agrícolas, o sistema pode ser dimensionado com altura e tamanho variáveis. Maior produção em menos área cultivada. Na ocorrência de secas, a colheita é garantida. Maior escala de produção, possibilitando até 3 safras por ano. Uma pessoa pode operar várias máquinas que cobrem milhares de hectares. Não há necessidade de passar horas caminhando pelos campos todos os dias. Economia de água superior à irrigação tradicional, de 25% a 50%, dando aos operadores o controle para aplicar quantidades precisas de água para as plantações quando elas o exigirem. Permite a aplicação de fertilizantes e defensivos. Permite acomodar várias plantações ao mesmo tempo. Vale.
Tecnologia líder em irrigação. Bom, então, como a gente pode ver no vídeo, eu espero que o áudio tenha tocado, acho que tocou, né? Enfim, como a gente pode ver no vídeo, esse tipo de irrigação por aspersão com pivô central, ela é um tipo de irrigação que se utiliza bastante da automação industrial. Então, é realmente utilizada em culturas que são, né, monoculturas, né, como a gente viu aí, terrenos que são que possuem áreas bem significativas, e acaba que existem vantagens e desvantagens acerca desse tipo de irrigação por aspersão. Bom, com relação às vantagens, a gente tem uma alta eficiência, né, de 65% a 80%. Quanto mais automatizada, né, a irrigação por aspersão, maior o controle, né, que a gente tem com relação à quantidade de água. Então, a gente pode fazer uma coisa personalizada, né, como a gente viu no vídeo, variar a altura, enfim. E uma grande desvantagem disso é o maior custo inicial, né, por conta desse tipo de tecnologia. Mas ela acaba sendo adaptável à maioria das topografias, porque a gente viu que a irrigação por aspersão também tem outros tipos, né, de subdivisões. Há uma limitação para algumas culturas, como os meus colegas já falaram anteriormente, a irrigação por aspersão ela não costuma ser muito utilizada para culturas que sejam para serem consumidas cruas, né? Mas a gente viu que ela permite automação e, por consequência disso, a gente tem um maior gasto energético, mais uma maior eficiência de aplicação. A aplicação é bem mais uniforme e, caso não seja bem dimensionado, pode causar erosão no solo. A gente tem uma grande redução nos custos, né, com mão de obra. Em contrapartida, a gente precisa ter mão de obra especializada. Esse tipo de irrigação o tipo de irrigação, né, por aspersão pode facilitar o crescimento de ervas daninhas, também pode ter sua eficiência afetada pelos ventos e devido à quantidade de equipamentos necessários, né, principalmente se a gente tiver uma irrigação por aspersão mais automática, a gente vai requerer maiores cuidados de manutenção e maiores custos também decorrentes dessa desvantagem. Mas tem a menor dependência em tipos de solo, não requer a construção de canais ou diques ou sulcos, o que vai permitir um melhor aproveitamento do terreno, né? A gente vai poder ter uma cultura que vai ocupar uma área maior do terreno. Não se recomenda o seu uso para as culturas que são sensíveis ao molhamento total da planta, principalmente por problemas fitossanitários. Apresenta menores perdas por evaporação e por infiltração. A gente viu, né, gotículas de água, né, que vão chegar a esse terreno. Em compensação, culturas altas, né, podem obstruir o jato d'água, reduzir a uniformidade de aplicação, evitando que essa água chegue à raiz dessa cultura. Também temos uma vantagem, o controle do microclima, protegendo a cultura contra geadas, e também através do resfriamento evaporativo em dias mais quentes. E outra desvantagem seria que a durabilidade e a funcionalidade desses equipamentos, elas podem ser afetadas pela qualidade da água. Bom, então, relembrando aqui o que Edilson falou, a gente viu que como é que a gente escolhe, né, o método de irrigação
para a cultura e para se utilizar também com água de reuso, né? Então, esse método, ele está estreitamente, essa escolha desse método está estreitamente relacionada às características da qualidade da água de irrigação ou da água de reuso, as características do solo e também das culturas a serem irrigadas. Logicamente, tem outros tipos de características socioambientais que a gente tem que ver, mas tecnicamente esse tripé, né, qualidade da água, do solo e das culturas, geralmente é bem importante. Então, é preciso considerar os aspectos sanitários, uma vez que o método de irrigação vai determinar a forma e a intensidade do contato entre o efluente ou outro tipo de água de reuso, né? E as culturas irrigadas, os agricultores e as comunidades circunvizinhas. Bom, então, critérios mais restritivos são dirigidos à irrigação de produtos ingeridos crus e à utilização de irrigação por aspersão, né? Que, como a gente viu, não seria tão bem empregada para esse tipo de hortaliça, né? A gente viu com Renata outros métodos que podem ser mais seguros, né? Em outro extremo, critérios mais permissíveis são admitidos para culturas que não sejam comestíveis e a utilização do método de irrigação localizada, por exemplo. Então, a irrigação localizada acaba sendo melhor, né, para culturas que serão consumidas cruas. Culturas como forragem, né, para alimentação de gado, que a gente já viu que teve uma experiência na UFRN. Esse tipo pode até ser admitida irrigação por imersão, né? E aí esse tipo de cultura não tem tanto um critério tão restritivo, né? Bom, aqui nós temos o resumo das técnicas mais utilizadas no Brasil. Eu acho interessante ver o vídeo, porque a gente acaba entendendo um pouquinho melhor como funcionam essas técnicas. Conheça as técnicas de irrigação mais utilizadas no Brasil. Atualmente, a quantidade de pequenos e médios produtores rurais interessados nas técnicas de irrigação e o desejo de obter o melhor sistema aumentou consideravelmente. Entretanto, não há uma única técnica ideal de cultivo. O sistema de irrigação depende basicamente da cultura, do solo e do tamanho da topografia da área. A capacitação tecnológica e a disponibilidade de recurso financeiro do produtor também influencia na escolha da técnica de irrigação que será utilizada. Entretanto, para facilitar a busca pelo sistema mais adequado, é possível estabelecer alguns caminhos. Conheça as principais técnicas de irrigação utilizadas no Brasil. Tire suas dúvidas sobre o assunto e escolha a mais adequada para o perfil de plantio da sua propriedade. Quais são as técnicas de irrigação mais utilizadas no Brasil? Ao redor do mundo existem inúmeras formas de estabelecer um sistema de irrigação. No Brasil, algumas técnicas obtiveram maior sucesso e se destacaram tanto pela praticidade quanto pela eficiência. Confira agora quais são. Irrigação localizada. Nesse tipo de irrigação, a água é aplicada na área ocupada pelas raízes das plantas, formando um círculo molhado numa faixa úmida. Essa técnica é muito utilizada nos dias atuais, sendo muito aplicada na produção de frutíferas. Os dois sistemas básicos na irrigação localizada são a microaspersão e o gotejamento. Vantagens da irrigação localizada: facilidade e eficiência na aplicação de fertilizantes com a fertirrigação, grande adaptação a diferentes tipos de solo, mantém o solo uniformemente úmido e com oxigênio. O vento e a declividade do terreno não limitam a irrigação. Desvantagens: alto custo inicial devido à grande quantidade de tubulações, bastante sensível ao entupimento dos orifícios de saída de água, diminuição da profundidade das raízes devido à constante disponibilidade de água. Isso pode diminuir a estabilidade da planta. Irrigação por aspersão. Essa técnica simula uma chuva artificial, onde um aspersor expele água para o ar,
que se transformam em pequenas gotículas de água e que caem sobre o solo e sobre as plantas. Seus principais sistemas são a convencional, o pivô central e o autopropelido. Vantagens: baixo custo de mão de obra, elevada eficiência de aplicação, facilidade e eficiência na aplicação de fertilizantes com a fertirrigação, melhor controle da lâmina de irrigação. Desvantagens: limitações do terreno como declives e desníveis. A irrigação autopropelido ainda traz algumas vantagens a mais do que os outros sistemas por aspersão, como a mobilidade e o retorno mais rápido do investimento inicial. Fertirrigação por aspersão. A técnica conhecida como fertirrigação consiste basicamente no uso de fertilizantes combinados com o processo de irrigação. Dessa forma, os tubos são injetados na água de irrigação, formando o que se chama de água de irrigação enriquecida. Uma forma popular e eficiente de fazer a fertirrigação aqui no Brasil é pelo sistema de aspersão por carretel. Vantagens: maior rapidez e eficiência e melhor aproveitamento do equipamento de irrigação, economia nos custos de aplicação de fertilizantes, na mão de obra e máquinas. Demanda menor energia para aplicar os fertilizantes, evita a compactação do solo e favorece suas condições físicas. Desvantagens: custo inicial de infraestrutura, risco de obstrução dos aspersores quando mal manejado, necessidade de pessoal especializado para o manejo da fertirrigação, risco de acidificação, lavagem de nutrientes ou sanalização do solo. Irrigação superficial. Nesse tipo, a água é conduzida para pontos de infiltração diretamente pela superfície do solo. Os sistemas de irrigação mais comuns para esse tipo são as irrigações por inundações e as irrigações por sulcos. Esse tipo de irrigação é bastante utilizado no sul do Brasil e na produção de arroz. Vantagens: baixo custo de implantação, energia e manutenção, favorece o aumento da fotossíntese nas folhas mais baixas devido ao reflexo da luz da água. O vento não limita a irrigação, promove a fixação do nitrogênio atmosférico em decorrência ao favorecimento do crescimento de algas verdes azuis. Desvantagens: a água parada pode prejudicar as plantas, principalmente pela diminuição da respiração das raízes, bastante dependente da declividade do solo, erosões frequentemente nos sulcos. Então, gostou das informações que trouxemos sobre as técnicas? Então, continuando, gente, espero que estejam me ouvindo. Conheça as técnicas de irrigação. A gente trouxe alguns exemplos de reuso, né, com diferentes métodos de irrigação. Como exemplo aqui para comentar com vocês, esse trabalho que foi desenvolvido em Pentecoste na UFC, né? Ele foi relacionado ao reuso agrícola da água de drenagem, da irrigação por sulcos para a irrigação da melancia por irrigação por gotejamento, né? Então, essa água de drenagem ela foi utilizada no cultivo de melancia, e aí foi utilizada por gotejamento. Foi observado que a produtividade da cultura foi incrementada em 66%, com o fator de produção de potássio, o qual se mostrou limitante ao rendimento da cultura. A máxima produtividade média dessa cultura ocorreu em um nível de irrigação acima do nível estimado para a necessidade hídrica da cultura, né? Outro tipo de reuso, né? Utilizando o sistema por sulcos, ocorreu na USP. O ensaio foi conduzido, o ensaio com milho foi conduzido pela equipe desse professor, do professor Bruno da Unicamp, durante 4 anos, utilizando efluente sanitário tratado em lagoa anaeróbia e reator anaeróbio de bambu. E os autores do estudo, eles concluíram que esse reuso, na cultura do café, acho que eu errei aqui, pode suprir as necessidades de água da cultura, mas que devem ser tomados os devidos cuidados quanto à elevação do teor de sódio e os desequilíbrios nutricionais ocasionados no solo. Bom, outro exemplo de reuso com diferentes métodos de irrigação foi
o lá de Campina Grande, na UFCG, eles utilizaram esse sistema de irrigação por microaspersão. A gente vê aqui na figura que foi um experimento de bancada, né? E a gente tirou esse exemplo de um dos produtos do Prozab. Eles utilizaram efluente de UASB mais lagoa de polimento, e eles não obtiveram um resultado tão promissor, já que a qualidade desse efluente, né, desse tipo de tratamento, ela não era tão boa. Então, a vazão que foi conseguida, né, da água residuária, ela acabava sendo muito inferior à vazão de água limpa, né, em comparação, já que essa qualidade do efluente não era tão boa, acabava obstruindo, né, os sprays que faziam parte do equipamento, né, de microaspersão que foi utilizado nesse estudo. Bom, outro tipo de exemplo de reuso foi um trabalho do oeste do Paraná. Eles se propuseram a reutilizar efluentes agroindustriais da indústria de laticínios e de carne, se não me engano, avaliando o desempenho do sistema de irrigação por gotejamento. E aí, quando submetida a esta utilização, também apresenta aspectos de produtividade e qualidade alcançada pela cultura do alface, né, sujeita a essa fertirrigação. Eles tiveram como resultado que esses tratamentos fertirrigados pelo sistema de gotejamento apresentaram coeficientes de uniformidade entre 89 e 97, e os maiores coeficientes de variação e menores de uniformidade, eles foram encontrados para fertirrigação com as águas residuárias de laticínios, se comparados, né, com as águas residuárias da indústria da carne. Então é isso, pessoal. A gente tem aqui nossas referências. Obrigada pela atenção. Vou interromper aqui o compartilhamento.